O guardião do umbral, espíritos apegados à terra. A teia do destino. Terceira parte. Enquanto estivermos estudando este livro, A Teia do Destino, será conveniente dedicarmos alguma atenção ao misterioso guardião do umbral, geralmente tão mal compreendido. Nossas investigações sobre as vidas passadas de um grupo de pessoas que solicitaram auxílio de nossa fraternidade para, assim, a chamada obsessão, vieram provar que suas aflições são devidas a uma fase que, equivocadamente, foi chamada por investigadores anteriores de o guardião do umbral. Quando esses casos são examinados simplesmente através da visão espiritual ou pela leitura dos registros etéricos, pode-se cair facilmente em semelhante erro, ou seja, confundir tal aparição com o verdadeiro guardião do umbral. Porém, assim que analisamos estes casos nos registros imperecíveis que se encontram na região das forças arquetípicas, o assunto se esclarece imediatamente, e as conclusões tiradas destas investigações podem ser resumidas assim. No momento da morte, quando o átomo semente que contém todas as experiências da vida que acaba de findar é rompido pelo coração, o espírito abandona o corpo físico, levando consigo os veículos mais sutis. Flutua então sobre o corpo denso que dizemos estar morto por um espaço de tempo que varia de algumas horas até 3 dias e meio. O fator determinante desta variação de tempo é o vigor do corpo vital, veículo que constitui o corpo-alma de que fala a Bíblia. Há em seguida uma reprodução pictórica da vida, um panorama em ordem inversa, desde a morte até o nascimento, e as imagens são impressas sobre o corpo de desejos por meio do éter refletor neste corpo vital. Nesta ocasião, a consciência do espírito se concentra no corpo vital, ou pelo menos deveria ser assim, e por isso nada sente deste processo. A imagem que foi impressa sobre o veículo do sentimento e da emoção, o corpo de desejos, é a base do subconsciente sofrimento no purgatório em consequência de nossas más ações, e também a base da alegria que sentimos no primeiro céu em virtude do bem praticado na vida passada. Esses foram os pontos principais que o autor pôde observar pessoalmente acerca da morte, na época em que lhe foi dado conhecer os primeiros ensinamentos e quando foi levado com a ajuda do mestre a presenciar as reproduções panorâmicas das vidas de pessoas que estavam atravessando as portas da morte. Investigações posteriores vieram revelar um fato adicional, isto é, que existe outro processo em ação nos dias importantes que seguem a morte. Uma divisão se realiza no corpo vital, semelhante à do processo de iniciação. Uma grande parte deste veículo, que pode ser chamado alma, une-se aos veículos superiores e forma a base da consciência nos mundos invisíveis depois da morte. A parte inferior, que é abandonada, volta ao corpo físico e flutua sobre a tumba na maioria dos casos, como já foi explicado no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Esta separação do corpo vital não se verifica igualmente em todas as pessoas, e isto depende da natureza da vida vivida e do caráter de quem estiver passando para o além. Em casos extremos, esta divisão varia muitíssimo dos considerados casos normais. Este ponto importante nos levou a pensar em vários casos de suposta obsessão de espíritos que foram investigados pela sede mundial. Com efeito, foram esses fatos que desenvolveram descobertas assombrosas de alcance extraordinário, efetuadas em nossas investigações mais recentes, relativas à natureza das obsessões sofridas pelas pessoas que nos procuraram. Como podemos compreender, a divisão do corpo vital, em tais casos, indicou uma preponderância do mal. Efetuaram-se, então, grandes esforços para descobrir se havia outra classe de pessoas com uma divisão diferente, em que se manifestasse a preponderância do bem. Foi uma grande satisfação reconhecer que assim acontece, e, depois de analisarmos os casos descobertos e confrontá-los uns com os outros, podemos fazer uma descrição correta das condições observadas e suas razões.
O corpo vital procura sempre construir o corpo físico, ao passo que os nossos desejos e emoções destroem-no. E a luta entre o corpo vital e o corpo de desejos que produz a consciência no mundo físico e que endurece os tecidos, de modo que o corpo tenro da criança vai se endurecendo com os anos, cada vez mais rígido, e encolhe na velhice, seguindo-se a morte. A moralidade ou imoralidade dos nossos desejos e emoções atuam de maneira semelhante sobre o corpo vital. Quando a devoção aos ideais elevados é a mola principal de ação, e a natureza devocional pode manifestar-se durante anos, livre e continuamente, e, sobretudo, acompanhada dos exercícios científicos indicados aos probacionistas da Fraternidade Rosa Cruz, há uma diminuição gradual da quantidade dos éteres químicos e de vida à medida que os apetites animais desaparecem, e manifesta-se um aumento progressivo dos éteres luminoso e refletor. Como consequência, a saúde física não é tão robusta entre os que seguem um caminho superior, como entre aqueles em que a satisfação das paixões inferiores atraem os éteres químicos e o de vida, com exclusão parcial ou total dos éteres superiores, conforme a extensão e a natureza dos vícios. Daí surgem consequências muito importantes relacionadas com a morte. Como é o éter químico que consolida as moléculas do corpo denso para que permaneçam em seus respectivos lugares e as conserva nele durante toda a vida, quando existe somente um mínimo desse material? A desintegração do veículo físico depois da morte deve ser muito rápida. O autor não pôde comprovar isso, porque foi muito difícil encontrar homens de vocação espiritual elevada que tivesse falecido na ocasião. Mas parece que deve ser assim pelo fato registrado na Bíblia referente ao corpo de Cristo, que não foi achado na tumba, quando o povo foi buscá-lo. Como já dissemos em relação a este assunto, Cristo espiritualizou o corpo de Jesus tão altamente, tornando-o tão vibrante, que lhe foi quase impossível conservar as partículas no lugar durante o seu ministério. Este fato já era do conhecimento do autor através dos ensinamentos dos irmãos maiores e das investigações feitas por ele mesmo na memória da natureza. Porém, a conexão deste fato sobre a morte e a existência pós-mortem não era até então do seu conhecimento. O verdadeiro guardião do umbral é uma entidade elemental criada nos planos invisíveis por todos os maus pensamentos e obras que não se transmutaram durante todo o período passado de nossa evolução. Este guardião está guardando a entrada dos mundos invisíveis e desafia nosso direito para neles penetrar. Esta entidade deve ser eventualmente redimida ou transmutada. De nossa parte, devemos gerar equilíbrio e força de vontade suficientes para enfrentá-lo, antes que possamos entrar conscientemente nos mundos suprafísicos.